Olha, eu acho que em qualquer parte do mundo dá para saber imediatamente o que a pessoa quer dizer quando resolve fechar os dedos da mão direita, espalmada e deixar erguida apenas o dedo médio apontado para cima. Assim, ó. Qualquer um entende. Em qualquer parte do mundo. Fica sabendo disso aí. No Brasil, vocês sabem, este é um gesto extremamente obsceno. Normalmente usado apenas por marginais quando querem ofender gravemente alguma pessoa. Pois bem, foi o que fez na quarta-feira à noite. Eu estou falando com vocês aqui na quinta-feira, foi ontem, portanto. Hoje é dia 31, foi dia 30. Hoje é dia 31 de julho. Então foi dia 30, ontem, quarta-feira. Pois foi o que fez ontem, quarta-feira, ontem à noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema do Brasil, ministro Alexandre de Moraes. Ele fez isso aqui, ó, para os torcedores que estavam vaiando. Torcedores que foram ver como ele, como a família dele, o jogo entre Corinthians e Palmeiras em São Paulo. Foi para lá de jatinho. Moraes mandou todo mundo enfiar o dedo naquele lugar conhecido e bem sabido. Né? O ministro do Supremo Tribunal Federal. A Corte Suprema do Brasil. O que justifica? O que vocês acham que justifica esse destempero do ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, qualquer analista, nem precisa ser um psiquiatra, diz assim, olha, isso é caso típico de... Isso aí não tá bom da cabeça, né? O ministro Marco Aurélio Mello disse, tem que ir pro divã, ele tem que ir pro divã, né? Para mim isso é sintoma de psicopatia, né? Bom, mas de qualquer maneira, qual foi a razão imediata dessa reação do ministro ali? Pois bem, ontem, quarta-feira, dia 30 de julho, o ministro Moraes foi alvejado pela lei Magnitsky, uma verdadeira pena de morte financeira de caráter mundial, tudo depois de ver cancelado seu visto americano da sua mulher e dos 2 filhos. Este é o único caso de punições deste tipo, severíssimas, punições de caráter global, aplicadas pelo governo dos Estados Unidos sobre qualquer autoridade, qualquer pessoa acusada aqui no Brasil de violação dos direitos humanos ou de corrupção, porque são os únicos casos para os quais se aplica a lei Magnitsky. Para mim foi isso aí. Nervosismo extremo, né? Revolta extrema. As pessoas às vezes saem de si em um determinado momento. Foi o que aconteceu com o Moraes. Mas não é a primeira vez que ele sai de si, né? Ora, o ministro Moraes, em vez de ir ao divã do psiquiatra para consulta, como recomendou o seu ex-colega, ministro também, aposentado, Supremo, Marco Aurélio Mello, ele não foi para o divã. Depois de receber essa punição, uma verdadeira pena de morte financeira, ele pegou o aviãozinho, o jatinho da FAB e foi para São Paulo ver o jogo. E ainda levou a mulher e os 2 filhos junto. Eu estava vendo as imagens do ministro fazendo isso aqui para a torcida. A mulher dele do lado com um sorriso meio... Eu não gostei do sorriso dela, né? Mas os 2 filhos estavam com a cara bem fechada. Né? Eu acho que eles têm a cabeça mais boa no lugar do que o pai e a mãe. Olha, ele foi para um jogo ali, num dia como esse de ontem, cercado de segurança, achando o quê? Que não ia ser xingado. O ministro Alexandre de Moraes, como a maior parte dos seus colegas do Supremo Tribunal, estão em verdadeira prisão domiciliar, né? O ministro aposentado do Supremo, Marco Aurélio Mello, disse em entrevistas sucessivas que não acreditou no gesto obsceno desferido por Moraes. Eu achei que era fake news, disse o ministro Marco Aurélio. E ele disse mais ainda, que o Brasil chegou ao fundo do poço e precisa fechar para começar tudo de novo. Ele disse também, eu acho que ele tem razão, eu também não queria estar na pele do ministro Alexandre de Moraes.
Mas ele nem estaria mesmo, Marco Aurélio, nem eu, porque nós não fazemos isso. Ora, o caso do ministro, eu acho até que politicamente é um caso de impeachment imediato por parte do Senado, que tem a prerrogativa de empichar ministro do Supremo Tribunal Federal, ou de afastamento imposto por seus próprios colegas do Supremo. Mas nós sabemos que não vai acontecer, pelo menos de imediato, nem impeachment e nem o afastamento dele, pelas notas que eu vi hoje. Bom, então como é que ficamos? Nessa quinta-feira, agora, o dia que eu estou falando com vocês aí, eu estou chegando ao final do dia um pouco mais animado, hein? Porque eu ouvi dezenas de entrevistas, li dezenas de... Além de ouvir, eu li dezenas de entrevistas, dezenas de análises, estudei todas as informações vindas dos Estados Unidos e também daqui, do Brasil. E posso garantir para vocês, do alto da minha experiência aqui, que a reação das chamadas autoridades do momento, no caso chefes do Judiciário, leia-se aí Supremo Tribunal Federal, do Legislativo, leia-se aí os chefes da Câmara e do Senado, e do Executivo, leia-se aí o Lula da Silva, todos eles, a reação de todos eles foi num conteúdo que aparentemente não mudou muito o que eles vinham dizendo até agora. No conteúdo. Mas no tom, o tom tá mais reduzido, o tom. Tá mais contido, o tom. Inclusive na entrevista que concedeu hoje à Globo, o vice-presidente ministro Geraldo Alckmin, que oficialmente é o interlocutor dos interesses brasileiros junto aos americanos, o tom da entrevista dele na Globo foi de o Lula quer começar as negociações por ontem. O Alckmin ficou ali se referindo na entrevista apenas à questão comercial, mas ela não é só comercial, ela é política também. Tá junto isso aí, ó. Olha aqui, ó. É uma coisa só, são irmãos siameses. Questão econômica, questão política. E ele não toca na questão política, vai ter que tocar na questão política. Eu estou encerrando aqui esse meu comentário aqui, mas não sem antes falar para vocês da expectativa que eu tenho pela experiência e pelo acompanhamento do que isso está acontecendo nesse momento. Que há alguns dias, quando estava para ser aplicada a lei Magnitsky, eu cheguei a dizer, aqui mesmo nesse espaço, às vezes as pessoas não me acompanham até o final, mas eu cheguei a dizer, olha, essa lei Magnitsky, ela vem aí, mas vai pegar o Moraes, não vai pegar todos os 8 ministros que tiveram os vistos cancelados, não, vai pegar o Moraes. Por que razão? Porque para dar tempo aos demais para que pensem, reflitam e tratem de enquadrar o Moraes e de recuar em relação a esse nível de autoritarismo que vem sendo exercido pelo Supremo aí com o apoio do Executivo e com a omissão do Congresso Nacional. E com o aplauso da mídia, de um modo geral, né? Do eixo do mal, do coletivo eixo do mal. Foi o que aconteceu. Pois agora eu me atreveria a dizer para vocês que já está havendo, pelo tom que eu acabei de dizer, dos comunicados de hoje, um dia, né? Day after. E pelo que me parece é o trânsito do que vai ocorrer daqui para frente, para os próximos dias e semanas, é que o Moraes ele será contido por seus próprios pares e aliados. Será contido. Até que ponto? Isso não é uma ação que se resolva num único dia. Não é. É um processo. Mas esse processo de esfriamento do Moraes, ele não se dá apenas por vaias como essa do jogo de ontem lá em São Paulo. Mas vem aí, sim. Não tenha dúvida, né? Vocês se lembrem aí que o próprio
Lula da Silva já está mudando de tom. A Janja já não está nem falando. O Lula, ele é um elemento político macunaímico. É um herói sem jaça e sem caráter. Não seria a primeira vez que ele iria imolar um dileto aliado, né? Não sei se lembra o que ele fez com o Zé Dirceu, né? Transformou o Zé Dirceu em laranja, depois espremeu e jogou o bagaço fora. Eu apostaria que o destino do Alexandre de Moraes, a médio prazo, é da mesma natureza. É isso aí, senhores.